879-9930-5454 ou 879-9930-5489. Popular Supermercado, com loja na Barão do Rio Branco, informa o prefixo desta emissora. CYD 252 101,3 MHz. Garanhuns FM. Garanhuns, Pernambuco. No dia é dia de economizar. E no Popular Supermercado você encontra o melhor do ramo alimentício com o menor preço da cidade. Padaria com pães quentinhos e muitas outras delícias. Açougue com exclusividade do selo N10 Friboi em Garanhuns. Hortifruti com produtos fresquinhos e muito mais. Tá esperando o quê? Venha nos visitar. Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. Popular Supermercado, levando economia para sua casa. Campeonato Norte e Nordeste de Criação do Cão Pastor Alemão 2021. É no sábado, dia 23 de outubro, às 9 da manhã, no Campo da Águia, em Garanhuns, com as presenças do juiz de adestramento Isaías Nascimento, os figurantes Álvaro Amazonas e Charliton de Oliveira, o juiz Sérgio Luiz Felipeto, juiz internacional de criação e seleção da raça Pastor Alemão, titular do Canil Vale da Neblina, do Rio Grande do Sul. Faça já sua inscrição ao valor de R$60 pelo e-mail nortenordeste2021@gmail.com. Mais informações, ligue DDD 87, número 98861-2333. Campeonato Norte e Nordeste de Criação do Cão Pastor Alemão 2021 em Garanhuns. Participe! Uma realização CBPA, Clube Brasileiro do Pastor Alemão, representante no Brasil da VUSV, órgão mundial da raça, sediado na Alemanha. Nas farmácias Deon tem novas ofertas toda semana. E até este sábado, 9 de outubro, na parceria com as fraldas Pampers Pants, tem a promoção Leve 4, Pague 3. A unidade sai a R$ 31,49. Não fique de fora. A Semana da Criança tá cheinha de ofertas na rede de farmácias Deon. Leve 4, pague 3. É isso mesmo. Leve 4 pacotes das fraldas Pampers Pants e pague somente 3. Rede de farmácias Deon. O caminho da sua saúde, da economia, do preço baixo e do melhor atendimento em Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. Dona de casa, quer economizar na sua feira? Então vem correndo para a Barra Nova Atacadão para aproveitar as nossas ofertas. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza, utilidades domésticas e muito mais. Dividimos as suas compras em até 2 vezes no cartão de crédito, sem juros. Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefone WhatsApp 981-34-2294. Vem pra cá economizar, vem! Essa semana, no Mandacaru da Sorte, tem carro, motos e dinheiro. Isso mesmo. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi Like 0 km, mais 2 motos Honda Pop 110 e zerinho, mais R$10 mil em dinheiro. Um Mobi Like, mais 2 Honda Pop 110 e mais 10 mil só pra você. E mais R$5 mil em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil e 10 prêmios de R$1.000 no Mega Giro da Sorte. E só custa R$10. E o melhor, é na dupla chance. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte. No Papo Aberto, Neo Energia Pernambuco de hoje, quem fala é a Érica. Diz aí, Érica. Oi, como faço um pedido para ligarem a energia da minha casa? A Neo Energia Pernambuco vem investindo nos canais digitais para você resolver tudo rapidinho. Você pode fazer seu pedido de ligação nova, religação, registrar falta de energia e muito mais através do nosso site, aplicativo ou WhatsApp 8132176990. Muito bom. Fique ligado no próximo Papo Aberto, Neo Energia Pernambuco. 102,3. CYD 252, 102,3 MHz. Rádio Barão FM, estéreo. Garanhuns, Pernambuco. 10.000 watts. Indo mais longe para ficar mais perto de você. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante.
Matheus Fernandes. Na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder. Seu programa de política, economia, comportamento e moda. Porque sim, eu vou colocar moda agora no programa. Comigo de segunda a sexta, hoje, na moda, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. A minha dúvida é que moda é essa, mas tudo bem. Boa tarde, meu Você é amigo estiloso, Matheus. meu amigo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Pessoal, lembrando que a Marano e o Quarto Poder são multiplataforma, tá? Então a gente vai estar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, quando elas não caem, obviamente. A gente vai estar também no YouTube, tá? Então é só procurar @QP Quarto Poder, você vai achar fácil, e também pelo aplicativo da Rádio Marano, obviamente. É isso, Lucas. Hoje quem vai estar aqui conosco é uma professora para ensinar política para a gente, tá? Eu vim com meu caderninho aqui, meu notebook. Infelizmente não tive aula com ela, mas a reputação dela é grande, viu, meu amigo? E para saber quem está conosco aqui antecipadamente, como é que faz? É só ir lá no Instagram da gente, @QP Quarto Poder, você já vai ver o cardzinho, tá todo mundo divulgando aí. Acho que é impossível não saber a convidada de hoje. Eu acho que foi a pessoa mais compartilhada nos stories que eu vi ser convidada aqui para nos dar uma aula hoje. Ela é a famosinha, né? Oh, muito querida ela. E a gente desafiou ela e ela simplesmente, a vaga dela foi assegurada antes do secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul. Ele pediu hoje, eu digo, não senhor, que a gente já tem gente lá. A gente tem uma grandíssima pessoa hoje que vai falar para nós, contar para nós. Ela veio com um cinto roxinho em homenagem ao Quarto Poder. Pois é. Mas por hora, vocês só vão saber isso. 2 e 3, nós vamos rapidinho a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder. Quarto Poder. Alagoas. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Estadual de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OBPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h05, estamos de volta na 102.3 FM, na Rádio Marano, Quarto Poder. E antes de mais nada, nós vamos saber como é que está o tempo e a temperatura. Poliana Fontinelli. Ela disse que voltou a chover no Nordeste, tá? Nesta quarta-feira, dia 6 de outubro. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, 6 de outubro, volta a chover em todo o litoral do Nordeste e sobre o oeste do Maranhão, na forma de pancadas isoladas com raios e ventos. O tempo continua seco e quente no interior da região. A temperatura varia entre 15 e 40 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Matheus Fernandes. Por favor, Tony Duran. Tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 26,7 graus. Tá calor, meu amigo. Tá calor de verdade, viu?
o meu gordinho aqui favorito, não tá muito gordinho não, tá só forte. O gordinho é Felipe, rapaz, vamos deixar assim. Tá forte. Ele sente um calor de vez em quando, mas nos últimos 2 dias quem ligou o ar e colocou no mais frio que a gente pode aqui fui eu, tá? E não posso ser acusado de gordinho. É de fato uma temperatura elevada para as nossas condições climáticas aqui em Garanhuns, né? Por isso é bom a gente ter cuidado com o meio ambiente, rapaziada. Vamos cuidar porque temperatura não é alta, não é uma coisa muito bacana não, tá? O frio demais também não gosto não, gosto daquela temperaturazinha agradável. Quando a gente sobe aqui no alto do Magano, que tá 20 graus, tá ali pela casa, até no máximo 23, tá ótimo. Às vezes cai um pouquinho, vai para 18, tá bom também. Tá? Mas agora, quem vai falar para nós, e algo que desaqueceu, tá? Foi a produção industrial. O professor Écio Costa traz para nós como é que está sendo no mês que foi, o último balanço foi no mês de agosto, tá? A gente avaliou a queda, ficou em 0,7, se não me falha a memória, mas o professor Écio Costa traz com mais detalhes. Economia, com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a produção industrial, que apresentou uma queda de 0,7% em agosto. A falta de insumos foi um dos principais motivos para essa queda. Essa foi a terceira queda consecutiva, fazendo com que tenha apresentado uma queda em 6 dos 8 meses de 2021. Há muita volatilidade e tem outros fatores explicando também. Quando a gente vai olhar no acumulado do ano e também no acumulado de 12 meses, a indústria apresenta um crescimento de 9,2% e também de 7,2%, isso, né, respectivamente. Isso se explica pela forte queda que teve no ano passado com a pandemia, mas a recuperação ela vem perdendo fôlego, mostrando que o fim do ano pode diminuir esse nível de crescimento. Além desse desafio na obtenção de insumos que eu já mencionei, né, o setor industrial também está passando por dificuldades por conta da retirada gradual de estímulos econômicos que foram adotados na pandemia, o aumento na taxa de juros básica da economia, a Selic, e também a crise energética, que tem aumentado os custos e o risco de apagões. Dos 26 setores que são acompanhados pelo IBGE, apenas 7 recuperaram o patamar pré-pandemia. Na ponta dos que menos se recuperaram, a indústria de automóveis, ela tem tido dificuldades enormes da obtenção de insumos. A Anfávia, por exemplo, anunciou que a produção vai ficar menor em 2021, justamente por conta da falta de chips, né, que são utilizados nos veículos. A situação pode até melhorar, né, em 2021 até o final do ano, desde que as indústrias consigam equacionar essas dificuldades mencionadas para atender essa demanda que é maior no final, né, do ano, com o tradicional pagamento do 13º salários, né, e também de outras bonificações, revertendo, de certa forma, essa tendência de desaceleração. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. A próxima, professor, é meio que natural esse recuo da produção industrial, principalmente no momento que a gente está tentando rebater a inflação, né? O consumo tem que se controlar com a oferta e a demanda, tem que entrar em um nível de equilíbrio, né? Para que o preço não mate os consumidores. Mas, de fato, a gente teve um momento muito elevado nas condições para a nossa indústria, que é bem tímida, tá? A nível nacional e mundial. Mas ela é bem tímida, só que o câmbio favorecia muito, né? E o câmbio agora demonstra uma certa estabilidade, de 5,20 na média, 5,44 esses dias, mas a média dele em teto é 5,20, e ele tem a tendência de recuar ao combate à inflação. As taxas de investimento aqui se tornam mais favoráveis e assim a gente vai tentando recuperar a nossa economia, que não é nada fácil. Como diz Lucas, o brasileiro está acostumado a viver na adversidade. Mas uma pessoa que hoje nós chamamos, já devia ter chamado ela há muito tempo para falar sobre isso, mas nós estamos tendo a honra de receber ela aqui hoje, é a doutora Natália Felizardo. Ela que também, entre as cadeiras que ela leciona também a cadeira de Ciência Política na ESGA, e hoje a entrevista é com ela, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Olha,
Eu vou ler só um pedacinho, tá? Do currículo que eu pedi a ela, porque se eu ler tudo, a gente fica o dia todinho aqui e não começa a entrevista. Mas ela é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Garanhuns. Ela tem aperfeiçoamento em Justiça Constitucional e Tutela dos Direitos Fundamentais pela Unip, Universidade Pisa, Itália, 2017. Mestrado na linha de pesquisa e jurisdição e direitos humanos pela Universidade Católica de Pernambuco. Mais uma da Católica aqui, né? E atualmente é advogada na Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco. É coautora de obras jurídicas do direito sumular eleitoral e direito sumular tributário. Olha aí, portanto, vou roubar algumas ideias com ela, tá? Pela editora Elsevier, acho que é assim. E atualmente ela é professora na nossa querida AESGA. Tá? Olha, e eu sou formado agora da AESGA, não tive a oportunidade de ter aulas com ela. No entanto, como eu disse, a reputação de Natália vai até os 4 cantos da faculdade e além. Você viu o tanto de compartilhamento que teve dos alunos? Dos alunos queridos. Quando o professor é querido pelos alunos, pode ter certeza, meu amigo. Ele é um grandíssimo professor. Ou ele dá moleza. Eu acho que ela não é cara de dar moleza para ninguém, não, viu? Ela não... Eu já tive a oportunidade de conversar um pouquinho sobre política. Ela tem opiniões contundentes e bem fundamentadas, tá? É um prazer para nós e para a Rádio Marano, para o Quarto Poder, abrir os microfones para a senhora doutora. Seja à vontade, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Marano. Estamos aqui, inclusive, ao vivo no Instagram, muita gente falando, muita gente aqui conosco. Tenho certeza que também nas redes sociais do Quarto Poder, muitos estão nos ouvindo no momento. Estamos aqui hoje para desmitificar algumas coisas acerca de ciência política, acerca do direito e acerca de tantas outras coisas que eu sei que surgiram durante o debate. Então, muito boa tarde a todos que nos ouvem. É mais uma vez um grande privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui de antemão para o irmão dela, que gosto muito dele, Geroncinho, meu amigo, um abraço para você, viu? Doutora, como é que surgiu essa oportunidade? Me fala um pouco também de como é lecionar ciência política para futuros juristas. Eu sempre tive muito pé atrás com o juiz. Acho que o economista sempre tem muita rixa com o jurídico, né? Acho que esse pessoal acha que é tudo na canetada, não avalia os dados, mas não. Vocês que querem fazer tudo sem observar a lei, né? É difícil. Aí me responde o jurista dessa mesma forma que o Lucas pontuou agora. Como foi que surgiu e o desejo de também se aprofundar na ciência política, principalmente do âmbito jurídico, que a senhora vai orientar até futuros políticos, né? Quantos presidentes ou políticos de maneira geral são formados em direito? A gente perde nos dedos, né? São muitos. Né? Pois é, Matheus. Antes de mais nada, o interesse pela ciência política, ele veio muito, muito cedo, na faculdade ainda, porque eu, particularmente, quando estou dando aula, eu gosto de ensinar e de provocar os alunos a saber o porquê das coisas. Ciência política não está nos primeiros semestres de direito à toa. Ciência política e teoria geral do Estado estão nos primeiros semestres de direito. Por quê? É justamente a disciplina que vai trazer para os alunos aquela base fundante para as demais disciplinas no futuro e que vai dizer o porquê das coisas, o porquê é que nós temos um Estado, o porquê é que é necessário que nós tenhamos regulamentação, o porquê é que nós temos divisão de poderes no Estado. Por que é que nós necessitamos de sistema de freios e contrapesos quando a gente vai lá para a Constitucional 1, para entender como é que funciona essa harmonia e independência dos poderes, né? Então, é absolutamente necessário que nós tenhamos ciência política na universidade. Digo mais, arrisco dizer com certeza de coração de quem leciona, que não deveria ser circunscrita ao curso de Direito, aos cursos jurídicos. Ciência política, ela deveria estar na vida dos cidadãos de forma mais contundente. Eu acho que, inclusive, para a gente vai ter um ensino básico, seria muito interessante. Sem noções dúvida de Constituição, a gente vai falar disso mais à frente, mas eu acho muito interessante essa ideia de ampliar a ciência política para toda a grade de ensino. Claro, sem dúvida nenhuma. As noções mais elementares, inclusive, Lucas, elas precisam estar presentes desde muito tenra idade na vida das crianças, né? Na vida dos estudantes, na vida das pessoas, para que elas cresçam, evoluam, estudem, sabendo que nós estamos numa sociedade que precisa de regras, mas
Por que é que ela precisa de regras, né? Quando nós nos dispomos, quando nós temos a condição de compreender qual é a natureza das regras e por que elas devem ser cumpridas, fica mais fácil trazer para a nossa realidade o motivo de cumpri-las, né? Então, acho que muitas pessoas têm aversão às regras, né, meu amigo Matheus? Justamente porque... Elas são feitas para serem quebradas. Não, ele acha que é só colocar dinheiro nas coisas e resolve tudo, né? Resolve todos os... Pois é, minha gente, mas até para colocar dinheiro nas coisas, nós precisamos das regras. Ter seguridade do direito. Exato, precisamos da segurança do direito que passa e complementa a ciência política, que é do que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Olha, ela só a introdução dela já chegando. Olha, né? vale ressaltar que ela tem uma articulação perfeita na voz aqui. O Tony tá ali na mesa, tá só olhando para ela para tentar tirar um de nós aqui e colocar ela no lugar. Não, com certeza. E a gente tem grandes colunistas aqui, mas eu sempre faço o convite. Doutora, venha mais, precisamos aprender mais. Mulher tem que ter muito mais voz na política do que se imagina. São muitos anos de reclusão das mulheres para a política, e quando a gente vê alguém que se preparou, veio com afinco, vem com vontade, nos encanta, de fato nos encanta, encanta a todos, tá? Acho que a nossa audiência sempre gosta de perceber e de ver que as mulheres também estão engajadas na política. Doutor, eu vou fazer uma pergunta bem simples agora, tá? Uma pergunta quase que acadêmica, para alguém que é curioso nesse sentido. É possível separar a política do direito? Absolutamente impossível. Por quê? Porque um depende do outro, Lucas, né? A política surge para garantir o direito, entende? E o direito existe porque a política, que é a origem da felicidade comum, e é interessante o que política significa, né? Política surge justamente como um movimento para a garantia da felicidade comum. Vejam que poético, que coisa bonita, que coisa idílica, que coisa filosófica. Mas eis uma verdade, né? Ela vai surgir justamente para a garantia da felicidade comum. Apesar de parecer algo longínquo, é uma realidade, né? Então, é completamente impossível separar política de direito, direito de política. Eles são simbióticos, são codependentes. O que nós precisamos fazer e compreender é articular o papel de cada uma dessas situações, o papel da política e o papel do direito, de forma que, apesar de simbióticos, eles tenham condições de agir e de ser utilizados de forma que um não sufoque o outro. É o abraço sem o sufoco, né? Então, a gente precisa pensar política e direito dessa maneira. Eles não há como separar, né? Mas há necessidade de dar a cada um a importância que ele tem dentro da sociedade, dentro das construções de convivência, para que cada um ele possa ser utilizado da forma mais eficiente, da forma que tenha mais eficácia possível nas funções que são determinadas para que sejam por eles cumpridas, né? Olha, política, acho que necessariamente, pela própria natureza dela, gera muito debate, né? E eu imagino lecionar a ciência política em um contexto onde você tem pessoas diversas, seja um liberal, um conservador, um progressista. E tem, viu? Com certeza, tem inúmeros. Tem um libertário, o Matheus aqui é quase um libertário, né? Não gosta muito do Estado. E aí eu queria saber como é lidar com Eu não gosto que o Estado fica me barrando nas coisas, querendo me prender, pô. Aí não dá, não tem condições. Eu queria saber como é, dentro da sala de aula, tentar assim, conter um pouquinho dessas paixões e tentar, digamos assim, trazer a ciência mais no seu espírito de ciência de fato, né? A política de Estado, lecionar isso em vez de necessariamente cair ali naquelas paixões. Mas você só vai responder isso depois dos intervalos comerciais de 12h20, a gente volta daqui a pouquinho. Volta. Quarto poder. Quarto poder. Todo sábado, a partir das 11 horas, Boteco da Marana. Mais uma com a marca da 102,3. Também no Boteco, a rádio que todo mundo ouve. Eu não saio desse boteco, é só botar mais uma.
Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com, qp4poder@gmail.com. Momento CAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h22, estamos de volta na 102.3 FM, na Rádio Marano, Quarto Poder, hoje especial, recebendo a doutora Natália Felizardo, ela que, entre outras cadeiras, também leciona Ciência Política, e hoje estamos tratando, né, da tão amada Ciência Política, ela que é cerne do Quarto Poder, né? O Quarto Poder está aqui para avaliar, cobrar os políticos e também entender a ciência por trás da política. Nada melhor do que trazer uma expert, uma professora tão renomada como a doutora Natália Felizardo. Olha, Matheus, e no bloco passado eu perguntei a ela sobre a questão das paixões políticas dentro da sala de aula, né? Como conter. Porque eu me recordo que quando eu tive aula de Teoria Geral do Estado e Ciência Política com o Padre Emerson, preciso mandar um abraço para ele aqui, a gente discutia muito na sala de aula. Às vezes eu discutia mesmo com o professor, ele colocando ali uma questão mais ideológica e eu rebatia de outra forma, e muitas vezes a paixão ela acaba atrapalhando entender a ciência política em si. E aí eu queria saber da professora Natália Felizardo, como é essa experiência. Eu queria perguntar, porque eu também não sou aluno, sou acadêmico de Direito, né? Ainda bem, conheço muitos... Ele vai se render, Lucas, ele vai. Não quero esse colega de profissão, não. Mas eu tenho muitos amigos juristas, isso aí é notório, e todos eles são sempre muito ativos, principalmente na política, mas eu gostaria de saber se a própria formação ela induz para que as pessoas participem mais ativamente da política, e se também, complementando o que o Lucas falou, é a cadeira que mais desperta paixões. Ali tem os progressistas, os liberais, os conservadores, os trabalhistas, são várias ideologias, centro, esquerda, direita, frente, diagonal, tem gente que não está nem aí para isso. Como é que a senhora vê, do âmbito ali, atrás da cadeira da professora, como é que a senhora lida com tantas paixões que às vezes até sacrificam a racionalidade, o debate, enfim, coisa que a gente não gosta. A gente gosta de trazer o debate, cada um defende seu ponto, mas o Quarto Poder é sempre muito plural. Vamos lá, vamos tentar organizar o raciocínio para dizer primeiro o seguinte: quando nós estamos numa sala de aula da universidade, a única coisa que nós não podemos fazer é tolher o pensamento do outro. Contraditório, né? Né? Nós precisamos ouvir, né? Eu, particularmente, e aí falo da minha metodologia, da minha forma de trabalhar, especialmente ciência política, eu busco sempre ouvir. Nós não vamos silenciar as paixões, a gente vai tentar apaziguar, porque, afinal de contas, para que a gente fomente o debate, nós precisamos tentar ouvir as pessoas, sopesar, apaziguar as paixões, mas tentar ouvir para que cada uma coloque o seu ponto de vista e a gente faça esse apanhado, esse amarrado e diga assim depois, olha, mas vamos lá, tudo bem, você pensa dessa maneira, agora vamos ver o porquê de tudo. É o que eu disse lá no início, nós precisamos entender o porquê das coisas. Quando os alunos chegam na universidade, e é uma pluralidade de idades, é uma pluralidade de gêneros, é uma pluralidade de ideologias muito grande. Vivências diferentes. Vivências absolutamente diferentes. Você veja, numa sala de aula de primeiro período, que é o período em que nós lecionamos Ciência Política e Teoria Geral do Estado, nós vamos ter alunos de 16 anos que acabaram de sair do ensino médio, e nós vamos ter alunos, como eu já tive, de 65, né, que estão retornando à universidade depois de muito tempo. Então, eu tenho essa experiência em uma turma que hoje, por exemplo, está no
quinto período, eu já vou mandar um abraço para o representante dessa turma, meu querido Henrique Douglas, que tem essa realidade de um aluno que acabou de sair do ensino médio e tem um aluno de 65 anos que tem toda uma vivência, que tem toda uma experiência, que tem toda um entendimento diferente, né? Que passou por questões políticas, que passou por questões ideológicas durante toda a sua vida, que passou por transformações, passou pela ditadura militar, passou pela Constituição Cidadã, que ontem fez 33 anos. Então, assim, são situações que nós não podemos silenciar. Nós precisamos ouvir. Mas aí, depois disso tudo, a gente vai tentar mostrar para eles, olha, vejam só, isto é assim por este motivo, né? Por que é que nós precisamos do Estado? Né? Por que é que a gente não pode viver na anarquia, por exemplo? Por que é que nós precisamos do contrato social para a gente sair do estado de natureza para o estado civil? Por que é que nós precisamos ceder uma parcela da nossa liberdade em prol do bem comum? Então, todas essas questões, todos esses porquês, eles apaziguam as paixões. Porque depois que as pessoas começam a compreender o porquê, de onde vem, né? Muitos chegam, inclusive, Lucas, Matheus, com essas paixões lá, justamente por isso, porque não entendem o macro ainda, né? E aí a gente vai tentar fomentar essas compreensões, vai tentar demonstrar o porquê da necessidade de nós termos, de fato, um Estado, o porquê que política e ciência política não é a política que se faz em partido político. É a ciência política que vai demonstrar quais são as funções do Estado, qual é a finalidade do Estado, por que é que nós temos um governo, o que é uma república, República Federativa do Brasil, que bonito, todo mundo sabe, né? Mas por que república? O que é um presidencialismo? Né? Por que é que nós saímos do absolutismo? Né? Então, assim, todas essas questões, elas vão dando a essas pessoas ferramentas para que elas saiam da paixão e passem pela peneira da racionalidade, né? E acabem por ter uma compreensão melhor, que vai trazer ferramentas para o debate, para ajudá-las a ter, inclusive, repito, condições de defender o ponto de vista que elas sustentam de maneira fundamentada, né? Então, assim, nós não estamos na sala de aula, nós não estamos na universidade para fomentar dissenso, mas para fomentar o debate. E para fomentar o debate, a gente dá as ferramentas. Principalmente no curso de Direito, né? Perfeitamente. Necessariamente você tem que argumentar. Na mesma hora, né? Quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente já se sente munido, né, dessa ideia de que nós precisamos argumentar, nós precisamos falar, nós precisamos saber, mas para que a gente tenha condições de fazer isso, a gente precisa compreender. E para ter essa oratória da doutora Natália, como é que faz? Muitos anos em sala de aula. É um instrumento político já? Instrumento de convencimento? Não, minha gente, isso são muitos anos de luta, mas assim, como diz meu pai, reclamava, inclusive, quando era criança, dizia que eu falava demais, mas aí hoje está servindo. E é um dos instrumentos da política, né? Falar. Parlamento vem daí, né? A gente precisa falar. Exatamente. Observando, assim, da postura do professor, a senhora não precisa citar nominalmente, até por questão de ética, mas quais foram os maiores desafios lecionando ciência política que a senhora enfrentou dentro de uma sala de aula? Nossa. O Lucas provavelmente daria um excelente trabalho para a senhora estudar ele na tese de direito, show, porque esse dá trabalho no quarto poder, viu? Do nada, rapaz, do nada. Eu vou te dizer... Jovem, aguerrido, cheio de certezas. Tá vendo? Mas aí a gente, é interessante. Vou quando a gente começa... Sócrates aqui, só sei que nada sei. Pronto. Então, nós já estamos no caminho da ciência política, nós nada sabemos. Mas sabemos de algumas coisas para poder saber de outras. É o seguinte, quando a gente vai lecionar ciência política, por mais que seja uma ciência, a primeira coisa com a qual as pessoas se identificam e a primeira coisa que elas enxergam é a palavra política. Né? Esse é o maior desafio. As últimas vezes em que eu peguei essa disciplina para lecionar, nós estávamos no meio do turbilhão dessas últimas eleições.
Então, vocês imaginem, e sabe uma coisa interessante? Na Universidade Católica, eu lecionei a disciplina de Direito Constitucional. Na época, eu estava ensinando o impeachment, na época em que estava acontecendo o impeachment. E aí eu ensinava uma coisa num dia, e no outro dia, depois de reuniões e de sessões e etc., os alunos chegavam na sala de aula e diziam assim, professora, mas não foi como a senhora disse, não. Eu digo, gente, esqueçam, estão rasgando a Constituição, é assim mesmo. Mas o desafio é, primeiro, o direito é móvel. Ele não é estático, porque a sociedade não é. A política também não é estática, porque a sociedade não é. Lecionar ciência política passa, além de passar por essas mudanças, passa pelas paixões, como o Lucas falou. E nesses últimos tempos, lecionar ciência política tem sido um desafio ainda maior, porque eventualmente o que você ensina, eventualmente o que você fala, acaba sendo mitigado pela situação fática, pela forma como as coisas ocorrem. Eu acho que também depois do processo de impeachment, o brasileiro ele começou a notar certas coisas que há alguns anos não notava. Por exemplo, o movimento do Congresso Nacional em uma pauta, hoje todo mundo está acompanhando. Eu acho que há 10 anos atrás era impossível saber o nome de todos os ministros do STF. Hoje quem não sabe é porque está totalmente por fora. E as pessoas têm cada vez mais prestado atenção no seu voto, né? Eu votei em fulano, quero observar como é que ele está votando lá no Congresso, meu senador, meu deputado, meu vereador, meu prefeito, quais são as ações políticas que estão fazendo em prol das bandeiras que afirmaram defender durante a campanha, né? Uma das coisas que a gente estava ouvindo essa semana sobre ciência política, as fusões partidárias, por exemplo, uma acontecendo hoje, né? Enfim, o enxugamento do número de partidos que, por vezes, as siglas não representam absolutamente nada. A gente vê que os partidos mudam apenas o nome e seguem para outra agenda que às vezes são tão difusas que não representam praticamente ninguém a não ser o interesse próprio do próprio parlamentar que ali está servido de diversos privilégios. Então, às vezes, a gente fica confuso, né? Como é que eu consigo avaliar o momento político do Brasil? Mas eu não vou responder essa pergunta não, meu amigo. Ela está aqui para isso. Professora, do âmbito acadêmico, como é que os acadêmicos enxergam esse momento da nossa democracia? A senhora apontou muito bem que a Constituição Cidadã fez 33 anos ontem, e a gente tem aqui colunistas como o Dr. Gustavo Krause, que teve lá, né, gente que viveu aquele momento, que avalia às vezes conosco aqui as diferenças daquele momento para o de agora. Tivemos, por exemplo, com o Luiz Henrique Mandetta aqui, que foi ministro da Saúde, e passou por um momento que eu acho que poucos seres humanos tiveram a oportunidade de passar basicamente por uma guerra, né, um inimigo invisível aí, e ele nos relatou coisas aqui preocupantes, de certa forma. Eu fiz meu TCC falando sobre a harmonia dos poderes constitucionais. Eu queria perguntar à senhora, ou senhorita, melhor, né, senhorita? Doutora Natália Felizardo. Perguntar à doutora, como é que a senhora está vendo essa questão da harmonia dos poderes da República? A gente tem o STF hoje, que está duas perguntas bombas, muito preponderante, a gente tem um Congresso Nacional um pouco conflituoso, a presidência da República um tanto quanto controversa. Eu queria saber a opinião da senhora. Uma testadinha de nada, quase só que diariamente sobre as instituições democráticas, a gente observa aqui, muito atento, mas com a palavra, professora. Nos ensine. Vocês estão percebendo que eles estão facilitando minha vida, tentando, inclusive, me comprometer, não é, minha gente? De forma alguma. Vamos lá. Deixe-me ver. Avaliando o momento político através da ótica dos estudantes de direito, dos alunos, eu percebo que nós temos uma temperatura muito alta na política. Isso, como professora de ciência política e também como professora de direito constitucional. Inclusive, hoje, minha turma, vamos falar sobre a harmonia dos poderes, viu, Lucas? Uma temperatura altíssima e uma polarização gigantesca, né? Nós temos uma polarização política muito grande, uma polarização ideológica muito grande. Apesar de, em alguns momentos, a gente sentir uma arrefecida no discurso de ódio mesmo, na política de ódio, em outros momentos ele vem com muita contundência. Basta que nós tenhamos aí algum acontecimento que levante de novo essa bandeira e nós já temos no dia da aula, na hora que eu estou conectando ou na hora que eu chego na sala de aula, os alunos dizendo: ô professora, mas me diga uma coisa, o que é que você achou da declaração de fulano de tal? O que é que se pode dizer da declaração de ciclano de tal?
E aí, outra coisa interessante que eu percebo nestes últimos tempos, é que eles, principalmente os estudantes mais jovens, apesar de estarem perdendo um pouco as esperanças em alguns aspectos, eles estão se politizando mais, sabe? Eles estão ouvindo mais sobre política, eles estão falando mais sobre política, eles estão tentando compreender melhor. Isso me dá uma alegria muito grande, por exemplo, quando eu chego na sala de aula para falar sobre essas circunstâncias, sobre essas situações, e eles olham para mim, correlacionam com a realidade, e aí, a partir dali, eles têm uma compreensão e um entendimento diferente. Né? Então, sob a ótica, né, dos alunos, sob a ótica do que eu tenho acompanhado, tenho visto que, de fato, nós temos uma política hoje muito polarizada. Nós temos opiniões muito contundentes ainda, baseadas em dois lados opostos da política, que eu não vou precisar citar aqui, porque todos nós sabemos, e nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, nas próximas eleições, uma eleição muito, temperatura muito alta, e o jovem que hoje ouve na sala de aula falar sobre ciência política, espero, do fundo do meu coração, que chegue maduro, né, nessa próxima campanha eleitoral, para ser formador de opinião, sabe, gente? Para chegar em casa, sentar com os pais e dizer, olha, você precisa pensar dessa maneira, porque isso e aquilo, você precisa olhar sobre essa ótica, não é? E eu tenho buscado, justamente para fomentar essa compreensão, fazer uma aula ou dar aula de modo não impositivo. Sempre, e os meus alunos sabem disso, sempre deixando uma pergunta no ar. Minha aula, basicamente, todos os dias encerra com uma provocação para que fomente essa compreensão. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter essa interrogação todos os dias na cabecinha dos nossos jovens, especialmente na próxima campanha política. E espero que eles encontrem um caminho e uma resposta, né, que nos traga uma realidade mais, como é que eu posso dizer, mais tangível, mais fácil de suportar, digamos assim. Olha, inclusive a professora Marcela Leite, né, que é professora lá da ESGA também, fui monitor de filosofia com ela por 2 anos. Maravilhosa, Marcela. Ela dizia o seguinte, que a aula boa não é aquela que você chega em casa satisfeito, é aquela que você chega em casa perturbado. Uma dúvida na cabeça e você quer responder de alguma forma, é que ele vai lhe estimular a estudar. Exato. Então essa é a boa aula. Isso é muito verdade, e isso fomenta o pensamento. Nós não estamos na faculdade para derramar informações na cabeça dos alunos. Nós estamos na universidade para fazer com que, através das ferramentas que nós entregamos, né, com o ensino, eles façam a sua própria visita, né, das coisas e tenham a sua opinião a partir delas. A segunda pergunta sobre repartição dos poderes e equilíbrio. Vou pedir que a senhora guarde, segure sua resposta. Vou segurar mesmo, porque aí vem bomba. Vamos lá. Pois é, 12h39, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho, hoje, com a doutora Natália Felizardo, falando um pouco sobre ciência política. 12h40, voltamos já. Acto poder, acto poder. Maraial, Marano, a superpotência de Pernambuco. No FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAP. As advogadas e os advogados pernambucanos têm acesso a um plano odontológico exclusivo oferecido pela CAAP.
A Caixa de Assistência garante a gratuidade do plano por 1 ano e, após esse período, é cobrada uma pequena taxa mensal pelo benefício. Em 2021, disponibilizamos uma unidade móvel que vai circular em todo o estado realizando procedimentos odontológicos. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h41, estamos de volta. Hoje, especialmente com a doutora Natália Felizardo, ela que, entre outras várias cadeiras, ela também leciona sobre ciência política lá na ESGA, onde formam os melhores juristas da região, tá? Vou dar um abraço para todo mundo lá. E Lucas tinha feito uma pergunta, também é uma pergunta minha, que quase que diariamente nós vemos testado as instituições democráticas, as divisões. E o Lucas falou um pouco. Foi tua tese, Lucas? Efeito backlash? Efeito backlash, eu fiz sobre a harmonia dos poderes constitucional e efeito backlash, que é basicamente uma reação do Congresso Nacional à decisão judicial, especificamente do STF, que eu estava falando desse caso. Eu perguntei à professora Natália Felizardo, que está aqui conosco hoje, sobre a maneira que ela enxerga a divisão dos poderes hoje e a harmonia. A gente está vendo aí direto conflitos institucionais, e eu queria saber um pouquinho da ótica dela. Vamos lá. Gostaria só de fazer antes uma pequena introdução aos nossos queridos ouvintes, né, para entender o seguinte. Nós temos obrigatoriamente isso para que o país funcione institucionalmente, né, uma divisão de poderes, uma repartição. Na verdade, não é uma divisão, é uma repartição, porque eles são independentes e harmônicos entre si. Então, não tem como fazer uma divisão cartesiana. Tanto é assim que todos esses poderes têm funções típicas e funções atípicas, e elas são exercidas por todos, né? Ou de maneira típica ou de maneira atípica. Então, nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder judiciário, e eles trabalham e devem trabalhar de maneira harmônica, embora independente. O que isso significa? Significa que um acaba dependendo do outro, e nós dependemos de todos, né? Porém, o que é que acontece? Quando nós temos um vazio deixado por algum dos poderes em razão do exercício das suas funções, por exemplo, o legislativo deixa de legislar alguma situação que precisaria legislar. O judiciário deixa de julgar alguma situação que necessitaria julgar. O executivo deixa de realizar a prestação de um serviço público que deveria prestar. Então, o outro poder, ele vai de maneira, como é que eu posso dizer? Não a invadir, não, ele não vai invadir a competência do poder que está com este vazio de espaço. Ele vai tentar suprir para equilibrar, para nós termos um equilíbrio institucional. E isto é absolutamente normal. É o que nós chamamos de diálogos institucionais. Até porque né? a população pode recorrer a qualquer um dos três poderes. Claro, né? claro, exatamente. Um exemplo muito atual e que nós temos visto muito, por exemplo, o poder executivo no fornecimento de um medicamento, né, de alto valor, não fornece aquele medicamento, a família entra na justiça, pede ao judiciário para que ele ordene ao poder executivo que faça o fornecimento desse medicamento. Isso é uma forma de diálogo institucional. E isso é normal, é necessário que tenha. Afinal de contas, os poderes não são independentes e harmônicos entre si, então eles precisam dialogar. O problema é quando um poder invade o outro de tal maneira que usurpa suas funções. Torna o outro infuncional. Exatamente. Aqui no Brasil, nós temos tido algumas oportunidades em que nós conseguimos vislumbrar, em que nós conseguimos visualizar que um dos poderes cresce demais sobre o outro, né? Uma das coisas mais evidentes em relação a isso é o excesso do ativismo judicial, isso sim é um problema. Ativismo judicial em si não é um problema, porque há situações que de fato o judiciário precisa resolver, haja vista que não pode deixar alguém que busque a sua tutela sem resposta. Dá-me o fato, dar-te-ei o direito. E o judiciário precisa socorrer quem o busca. Entretanto,
a partir do momento em que nós temos uma usurpação, em que nós temos um judiciário, e aí eu estou citando o judiciário só como exemplo, isso poderia ser em relação ao executivo, isso poderia ser em relação ao legislativo, a partir do momento que um desses poderes invade as funções do outro, aí nós temos um problema. E no Brasil, nós temos tido um desequilíbrio institucional. Isso é fato, né? Não pela existência dos diálogos institucionais, que são necessários, repito, mas porque nós já ultrapassamos a barreira do diálogo institucional para algumas imposições institucionais. E isso precisa ser observado sob pena de nós termos poderes em desequilíbrio, e com os poderes em desequilíbrio, nós não vamos conseguir alcançar os fins da política. Vejam como direito e política, de fato, estão de mãos dadas, né? Nós não vamos conseguir alcançar os fins do direito e tampouco os fins da política, que dentre outros, estão dirigidos, e aí eu volto um pouco ao que nós falávamos no início, ao bem comum, à felicidade comum. O poder, ele é a disciplina jurídica da força. É inevitável imaginar e pensar que, quando nós estamos falando de poder, nós estamos falando da possibilidade de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Isso vem desde que o mundo é mundo, e nós tivemos aí, através dos tempos, né, questões que foram maturando essa ideia de circunscrição do poder para que não houvesse excesso, né? E aí eu estou tentando, Matheus, Lucas, falar de uma forma que todos consigam compreender, evitando um pouco o juridiquês. Não, tá indo bem. Né? Mas, assim, nós temos que compreender que o poder é necessário justamente para conter a força. Né? Só o poder contém o poder, né? Só o poder contém o poder. E é necessário que nós tenhamos esse olhar de que só podemos fazer isso através do direito. E ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a fazer nada, senão em virtude da lei, né? E nem deixar de fazer também. Então, deste modo, nós temos aí mais uma prova cabal e contundente de que direito e política são indissociáveis, né? Assim como a relação entre os poderes é necessária e indissociável, mas precisa ser exercida de fato com independência e harmonia para que a gente não tenha um desequilíbrio institucional que frustre os fins para o qual o Estado está constituído. Né? É dessa maneira, espero que eu tenha conseguido responder. Conseguiu sim. E me surgiu uma dúvida agora, porque também é muito recente. Anteriormente, pelo menos uns 10 anos atrás, os três poderes tinham suas funcionalidades e obrigações de maneira mais clara, atualmente também tem, e o quarto poder, que é a imprensa, tratada assim de maneira audaciosa, mas de fato sempre cumpriu o seu papel, mas ela encontra outras formas também de que a sociedade se expresse, seja o caso das redes sociais, como o Lucas pontuou, quando elas não caem, né? Seja o caso das informações mais rápidas, né? Por exemplo, o quarto poder é um hard news. O que acontece com isso? A gente recebe uma notícia quente agora, eu posso responder agora, o cara está no trânsito, está com o celular na mão. Ele recebe ali a notícia e ele... Não façam isso, inclusive, dirijam sem celular na mão. Exato. Por ele ouvir, o rádio dele está ligado ali no carro, ele ouviu, e a credibilidade que as instituições, como a Rádio Marano, enfim, seja os meios de comunicação oficiais trazem, é pautada pela lei. Ela tem que trazer a verdade, ela não pode trazer uma fake news. Não acontece nas redes sociais. As redes sociais têm tido desafios enormes nesta questão, inclusive apertando muito as condições da democracia e das instituições democráticas que asseguram, seja a liberdade de expressão ou também, de fato, as acusações graves que algumas pessoas recebem sem o direito de resposta, porque, olha, quando uma fake news é disseminada, amigo, a reparação é quase inviável depois. É muito difícil que alguém se retrate, consiga talvez chegar ao mesmo nível de alcance que a fake news já chegou. Como é que o direito observa esse, entre aspas, poder paralelo das redes sociais agora? Nossa, vamos lá.
Tem uma analogia muito interessante. Na verdade, é uma história que diz assim: o que a gente fala é como um travesseiro de plumas que a gente abre na frente de um moinho de vento. Você nunca mais vai conseguir recolher todas as plumas, nunca mais, né? E hoje nós estamos na sociedade da rápida informação, da informação de minuto, eu costumo dizer, muitas vezes da informação de alguns segundos, porque, inclusive em razão da correria de tempo, as pessoas não se dão ao trabalho, por exemplo, de abrir a notícia e ler. E na fonte, né? De ir na fonte e descobrir. Quem gosta de ver sites de notícia vai ver, por exemplo, que lá na chamada você já vai ter a quantidade de tempo que você vai levar para ler aquela notícia. 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, né? O direito, ele tem essa preocupação em resguardar a verdade, né? Através, obviamente, das situações como ações reparatórias de danos, né? Coisas dessa natureza. Entretanto, nosso direito ainda está caminhando, ainda está engatinhando, especialmente no que tange ao cometimento desses crimes, ou quando se trata de crimes, né? Ou ao espalhamento dessas notícias através das redes sociais. Olha, só corroborando com o que a senhora disse aqui, eu abri uma pesquisa que eu tinha visto um dia desse, de uma empresa de tecnologia chamada DNP. 7 em cada 10 brasileiros só leem o título da notícia. Isso, exatamente. Só leem o título da notícia, mas espalham como se soubessem absolutamente tudo que está contido ali, né? E aí nós, como falei, nós estamos aí com embriões, né, para disciplinar essas situações. Você veja, é uma coisa que eu costumo dizer também nas minhas aulas. Abra a Constituição hoje, a Constituição de 88. Busca lá na Constituição de 88 a palavra internet. Se você achar, você está passado na minha disciplina, tá bom? Não precisa mais estudar. Você não vai achar. É o maior desafio que a democracia já enfrentou? Né? Não, acredito que não. Acredito que nós já tivemos grandes desafios, teremos ainda maiores, mas sem dúvida nenhuma é uma das ferramentas que desafia o desafio. Podemos dizer assim, né? E é um paradigma hoje novo que precisa ser visto com atenção para que nós, num futuro próximo, eu tenho fé que num futuro próximo possamos lidar de forma mais consciente com a informação que a gente propaga, sem precisar, Matheus, Lucas, do amparo do direito, né? Perfeito. A gente tem essa ideia de que tudo deve estar sob a égide do direito, tudo deve estar sob a égide da lei, e deve, quando ela existe para regular determinada situação. Mas questões como esta não são questões que têm nascimento jurídico. É uma questão muito mais social. É uma né? questão social, é uma questão cultural, né? Você veja, se 70% das pessoas leem só a chamada da notícia, se elas se preocupassem em ler toda a notícia, provavelmente nós não estaríamos precisando fazer essa discussão aqui e pensar em mecanismos jurídicos para agir, evitando e punindo quando isso acontecesse, né? Então, assim, é uma questão muito mais profunda, que eu tenho esperança de que seja num futuro próximo, mas que vai precisar de maturidade, vai precisar de amadurecimento para que a gente tenha condições de lidar melhor com essas situações. Mas digo mais, não acredito que isto dependa do direito, sinceramente. Acredito que isso dependa de uma mudança, de virar uma chave, sabe? Social, né? De consciência social, de mudar esse paradigma de que nós estamos informados apenas quando nós lemos a chamada da notícia, né? Perfeitamente. Olha, a gente está chegando no A finalzinho última da pergunta entrevista. tem um ouvinte aqui especial da gente, o Elvis Amâncio. Muito bem, Elvis. Está mandando várias mensagens aqui, já vamos mostrar para ela, mas ele fez uma pergunta legal. A opinião da professora, quais são os caminhos para que possamos ter uma democracia mais saudável no Brasil? 5 minutinhos. Vamos lá, eu vou tentar falar em 5 minutos, mas tem vários caminhos, mas o primeiro deles é restaurar a consciência social, para que as pessoas consigam compreender o papel que elas têm na sociedade, não apenas através do voto, que é
enganadamente a forma exclusiva de exercício da cidadania. As pessoas acham que o exercício da cidadania é o voto. Fiz minha parte, tchau. Fiz minha parte, votei, fiz minha parte, adeus, né? Então, a primeira coisa é essa, é uma mudança na consciência social. Segunda coisa, informação qualificada, para que as pessoas tenham condições, de fato, de entender o que é democracia, o que é liberdade de escolha, o que é tudo isso que nós já discutimos aqui hoje. Por que que a ciência... Veja por que a ciência política é importante. Se todos tivessem a oportunidade de saber aquilo que os estudantes de direito sabem no primeiro período de direito com ciência política, nós teríamos condições aí de estabelecer, sem dúvida nenhuma, a democracia mais forte. Nós teríamos condições de estabelecer no futuro, e aí isso não levaria décadas, né? Mas uma consciência mais apurada, mais profunda do papel das pessoas na sociedade. Nós não podemos nos manter alheios ao que nós somos e ao que nós compomos na sociedade. Nós não podemos nos manter distante de uma realidade que é nossa. Então, quando nós temos esse medo de nos posicionar, quando nós temos esse medo de compreender a raiz das coisas, quando nós temos o receio, inclusive, de descobrir o porquê das coisas, nós nos mantemos alheios de tal modo que nós nos tornamos meros espectadores de um processo do qual nós devemos ser protagonistas. Então, tentando ser sucinta, né, nós temos aí várias possibilidades para discutir, mas uma delas é essa mudança de consciência social, especialmente na mentalidade dos jovens, né? Meu amigo Elvis já me disse isso em algumas oportunidades, mas quando nós engajamos a juventude, quando nós entendemos que a juventude de hoje é justamente, ou são os personagens que vão virar essa chave no futuro, né? E espero que num futuro próximo. Perfeitamente, está respondendo a pergunta do Elvis. Eu vou pedir agora, a gente sempre faz isso aqui com o convidado, que é para deixar um pouquinho constrangido, né? Ela veio preparada hoje. Ela veio preparada, muito bem. Uma indicação de livro, e filme ou série, enfim, pode ficar bem à vontade. E claro, suas palavras finais, a gente está chegando aí e agradecer no finalzinho, mais uma vez, né, Lucas? E agradecer, obviamente, ao nosso ouvinte que está aí acompanhando essa aula maravilhosa com a professora Natália, e agradecer a presença dela aqui. Vamos lá. Eu inclusive, trouxe hoje, aí estão os meus queridos que estão vendo ao vivo no Instagram, a República de Platão, né? Então, para quem tiver interesse em entender as raízes das noções de poder, vai ler a República de Platão, vai ler O Príncipe, de Maquiavel, que é um livro fininho, mas muito contundente, acerca de política, não é? E um filme, vamos lá, agora, um bom, 13 Dias que Abalaram o Mundo, noções de bastidores da política. Alguém já falou esse livro. Gustavo Krause. Doutor Gustavo Krause. 13 Dias que Abalaram o Mundo. Ela e o ministro da Fazenda, o ministro do Meio Ambiente, declararam um ótimo filme aqui, tá? Importante. Muito bem, palavras finais? Palavras finais de agradecimento, agradecer a vocês pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, é sempre uma alegria muito grande, eu estava ansiosa, né, para vir aqui hoje, agradecer a todos os ouvintes que estão aqui conosco, aos telespectadores que estão nos vendo pelas redes sociais, muito obrigada, tenham uma excelente tarde todos vocês, espero que nós tenhamos a oportunidade de discutir outras questões e que nós tenhamos a oportunidade de novamente vir aqui, eu já estou me convidando, tá? Já é de casa. Para nós continuarmos tratando de informações que podem ajudar aí nesse giro dessa chave. Então, muito obrigada a todos os meus alunos, muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando ao vivo pelo Instagram, muito obrigada aos meus mestres, né, que me incentivaram também a, desde cedo e desde sempre, pensar, e eu espero que nós tenhamos outras oportunidades. Agradeço, um grande abraço para todos vocês, um abraço para os meus amigos Gil, Ieda, Marina, Cadu, estamos juntos, meus queridos, nessa luta, meu amigo Jorge Wellington, meu amigo Alexandre Freitas, meu irmão que está aqui assistindo, enfim. Um grande abraço para todos vocês, gostaria de citar nominalmente a todos, na impossibilidade, eu deixo um grande abraço a todos que
estiveram aqui hoje. Muito obrigada! Olha, hoje tivemos uma aula, tá? Acho que eu já tive algumas. A economia também tem, ética, política e sociedade, homem, cultura e sociedade. Alguns ministros não sabem o que é ética, política e sociedade. Talvez devem ter matado essa cadeira. É uma das mais legais que tem, onde a gente trata de filosofia, no início da carreira de um economista, tá? A gente não é só número, a gente tem que entender para quem e por que os números servem. E, de fato, hoje tivemos uma aula humanística, trazendo fatos e fundamentos para que a gente entenda como a sociedade se organiza e por que a política é tão importante diariamente, para que a gente saiba e possa vislumbrar um futuro melhor. 13h, hoje tivemos a doutora Natália Felizardo. Obrigado, doutora. Sempre com os microfones da Rádio Marano e do Quarto Poder puderem lhe servir, sinta-se à vontade. Lucas, um prazer. Valeu, meu amigo. Até amanhã. A gente vai encerrando aqui. Obrigado mais uma vez, Natália. Obrigado, meu amigo Tony, fazendo ali o Quarto Poder acontecer nos bastidores. E valeu, Matheus. Até amanhã, gente. 1 e 2. Fiquem com Deus. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Garanhuns, todo mundo ouve. Marano, superpotência de Pernambuco. Macfel Material de Construção, tradição em construir pelo menor preço, na Avenida Afonso Pena 262, em frente ao Colégio Estadual em Garanhuns. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 26,7 graus. Explosão de cores Macfel, material de pintura e acabamento em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Tinta acrílica Branco Neve 15 litros R$ 54,90. Selador acrílico 15 litros apenas R$ 64,90. Massa corrida 25 quilos e Kine R$ 44,90. Piso a partir de R$ 19,90 à vista. E mais, depósito e estacionamento ao lado para facilitar suas compras. Na Avenida Afonso Pena 262, em frente ao Colégio Estadual em Garanhuns. Macfel Material de Construção, desde 1979, tradição em construir pelo menor preço. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e